Olá, meu nome é Tatiane Regis e eu estou de volta ao canal e eu vou contar um pouquinho da minha jornada e da minha retornada aos conteúdos. Na verdade, quando eu comecei a criação de conteúdo, foi bem solto, não tinha um conteúdo específico, então eu falava sobre vários temas e aí disso foi onde eu comecei a perceber que eu poderia falar um pouco mais sobre algo mais específico que ajudaria mais as pessoas do que falar várias coisas aleatórias simplesmente por colocar e ir passando o tempo. Então foi aí onde eu comecei a migrar mais para falar sobre ansiedade e sobre organização pessoal para minimizar os sintomas da ansiedade. E aí foi onde, porque aí eu já tinha, né, no caso aí foi parte da minha experiência, que aí no caso, tipo, eu, no período de 2016 para 2017 mais ou menos, que foi onde eu não tava conseguindo controlar a minha ansiedade, e isso estava me atrapalhando. E eu já tinha tentado alguns outros meios e não tinha dado muito certo para mim. E aí foi onde eu percebi que a organização externa influencia na sua organização interna. E aí foi isso que eu fui começando a compartilhar com as pessoas. E aí eu fui vendo que outras pessoas também se identificavam com isso, que, tipo, e foram genuinamente aplicando aquilo. E conforme elas foram aplicando aquilo, elas foram tendo resultado, ia lá na rede social, ia falando alguma coisa que ela teve um resultado, e aí foi onde eu percebi que a organização externa tem muito a ver com como você está por dentro. Muitas das vezes você está num quarto bagunçado e aquilo ali reflete diretamente em como vai ser a sua sensação de estar naquele cômodo. Aquele cômodo não vai te fazer ter uma ideia organizada do que você precisa. Você vai precisar estudar. Se você estuda num ambiente bagunçado, aquilo ali vai refletir no seu mau desempenho nos estudos. Então, a organização tem tudo a ver com o seu estado emocional. Então, se você organiza-se por fora, você começa a se organizar por dentro também, mesmo que mesmo que você não perceba essa mudança logo de cara. Mas com o passar do tempo, conforme você vai deixando o seu ambiente externo bem organizado, a sua mente vai fluindo melhor, você consegue se manter mais organizado e as coisas vão fluindo assim naturalmente. Foi onde depois disso, que aí eu comecei a perceber que eu podia entregar mais. E aí foi onde eu comecei também a estudar mais sobre o assunto, sobre mentalidade, sobre produtividade, sobre empoderamento, que aí eu percebi, não, eu quero falar para mulheres, com mulheres, porque eu sou mulher, então eu acho que tem tudo a ver eu falar com quem eu me identifico. Não que os homens não sejam bem-vindos, teve casos de homens que aplicaram e deram certo, porque tem a ver com a questão de você aplicar. Então, dá certo, mas a minha comunicação, a minha abordagem é para as mulheres, é com elas com quem eu me identifico, com elas com quem eu tenho mais afinidade de conseguir ter uma conversa, uma troca. Tem muito a ver com o seu sentimento como mulher, como você se vê diante da sociedade, como você se vê no espelho, então tem tudo a ver. E aí, claro, também não poderia deixar o empreendedorismo feminino de lado, já que eu também sou empreendedora. Então, foi assim que comecei. O objetivo é fazer com que as mulheres percebam que nos tornamos emocionalmente mais fortes através dessa organização pessoal. Então, quando você aprende que a sua organização, a sua disciplina, a sua constância nos hábitos tem tudo a ver com aquilo que está dentro de você, a sua vida simplesmente transforma. Você consegue se tornar uma mulher mais produtiva, uma mulher mais forte, você consegue se tornar mais organizada, você consegue se tornar mais produtiva. Então, o objetivo é que fazer com que mais mulheres percebam que elas conseguem sim serem produtivas, organizadas, mesmo que atualmente a sua vida esteja parecendo que tá um caos de ponta cabeça, que tá tudo fora do lugar, mas junto comigo eu quero te ajudar a perceber que sim, você consegue trazer a organização de volta a si, primeiramente. Se esse conteúdo fez sentido para você, te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e as minhas demais redes sociais se encontram abaixo nessa descrição.